As informações e serviços relacionados a FEComércio, Sesc e Senac Bahia estão no programa Sistema Comércio Bahia. Representação e defesa do comércio, educação para o trabalho, saúde, cultura, lazer e muito mais. Toda quinta, às 14h, na CBN Salvador. O maior São João do mundo é onde a gente estiver, feliz pra brincar. No Parque de Exposições tem Simone Mendes, Calcinha Preta, Wesley Safadão, Caviar com Rapadura, Silvano Salles, Chão de Avião, Daniela Mercury, Timbalada, Flávio José, Léo Estacazero, Léo Santana, Pablo e muito mais. É de graça. Leve 1 quilo de alimento não perecível. São João da Bahia, o maior do mundo, é o nosso. Acesse sãojoaodabahia.ba.gov.br. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Sistema Comércio Bahia. Apresentação: Fernanda Cruz. E 7 minutos, uma excelente tarde de quinta-feira para você sintonizado aqui com a gente na Rádio CBN Salvador 100,7. Começando dia 27 de junho de 2024, começando mais um programa Sistema Comércio Bahia. Eu sou Fernanda Cruz e sigo junto com você até às 15h, trazendo as principais informações para você na tarde desta quinta-feira. Lembrando que você pode participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, mandando mensagem de texto no 986792647. Hoje aqui no programa iremos trazer várias informações a respeito do Sistema FEComércio, hoje com a presença do nosso entrevistado Nelson Daia Filho, ele que é superintendente executivo da FEComércio Bahia. FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, é uma entidade sindical de segundo grau do âmbito estadual, a federação que tem uma missão importantíssima aqui no estado da Bahia, que é de representar os sindicatos patronais e empresas não organizadas do setor comercial, defendendo os seus interesses perante o estado. Já no âmbito nacional, a FEComércio também exerce um papel importantíssimo, vinculada à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e representante máxima de 4.980.000 empreendedores brasileiros do setor terciário. Hoje aqui iremos trazer as notas do sistema com notícias, informações importantes para você. 2:08. Sistema Comércio Bahia. Entrevista. Com muito prazer que recebo aqui nos estúdios da Rádio CBN Salvador, Nelson Daia Filho, ele que é superintendente executivo da FEComércio Bahia. Vamos falar sobre a evolução, os impactos da FEComércio, que tem uma grande representatividade no estado da Bahia, no ramo do comércio de bens, serviços e turismo. Falar sobre essa gestão transformadora da FEComércio Bahia. Nelson Daia, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui na Rádio CBN, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, um cumprimento especial aos seus ouvintes aqui da CBN e também aos nossos espectadores que estão nos assistindo através do YouTube. Muito obrigado pelo honroso convite, estou aqui à disposição para detalhar o máximo possível das informações pertinentes à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no nosso estado. Lembrando que você acompanha toda a programação e essa entrevista através das nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial, no Facebook e também no YouTube. Nelson, quem não lhe conhece, né, como uma pessoa do ramo, né, da FEComércio, uma pessoa que tem um papel importantíssimo e é o superintendente executivo da FEComércio, conte um pouquinho como começou a sua trajetória na FEComércio.
é uma história de amor, eu costumo dizer, e escrever sobre isso também. E por que uma história de amor? Eu sou filho de Nelson Daia, que foi presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia nos anos de 97 a 2002. Então eu cresci praticamente na Federação do Comércio. Desde os 10 anos que eu frequento essa entidade maravilhosa e acompanho o seu cotidiano. Por isso que eu costumo mencionar que, na verdade, tendo nascido praticamente na FEComércio Bahia, eu sou um apaixonado por aquela entidade. Se é que é possível se apaixonar por coisas, e eu sou a demonstração efetiva de que isso é possível. Eu sou apaixonado por essa entidade e poder, hoje em dia, de alguma forma seguir o legado deixado por meu pai e assumir esse cargo importante da liderança executiva dessa mesma FEComércio Bahia é algo que me entusiasma, que me empolga e que me emociona muito. Eu ingressei na FEComércio Bahia, na verdade, nos idos de 2005. Ele já havia falecido, deixado a entidade, porque morreu em 2002. E em 2005 eu fui convidado por um grande mestre meu, doutor Aquinoel Borges. Eu tenho uma formação jurídica e ingressei nos quadros da federação como assessor jurídico, depois fui alçado a gerente jurídico da entidade. Nos anos de 2005 a 2012, passei a ser o gerente jurídico. Em 2012 a 2016, como gerente jurídico, decidi tirar 2 anos sabáticos e morar em Portugal para estudar, realizar um grande sonho, que era fazer um mestrado em Coimbra. E posteriormente, o nosso presidente Kelson Fernandes, agora recentemente, quando assumi em 2022, enxergou algo que eu ainda não havia enxergado. O quê? A possibilidade de assumir um cargo novo, apesar da minha história ser efetivamente jurídica, assumir um cargo novo na área executiva. E confesso que eu fiquei um pouco amedrontado, mas entusiasmado com o desafio e resolvi assumir essa grande ideia e essa grande demanda que me foi provocada pelo nosso presidente Kelson Fernandes. E aqui estou na condição de superintendente executivo, completando 2 anos de gestão. Imagina o peso da responsabilidade por ter esse legado, né, Nelson? Agora, quais foram os maiores desafios que você enfrentou desde o seu início de carreira na FEComércio Bahia? Primeiro, o desconhecimento do cargo em si, como eu mencionei no início da minha fala. A minha formação era jurídica, eu não tinha experiência nenhuma, expertise nenhuma na área executiva, e o presidente enxergou em mim essa possibilidade. Então eu precisava, de fato, entender melhor como funcionava a dinâmica interna, os setores internos da federação. Além disso, eu precisava desenvolver um diagnóstico daquilo que eu, de fato, encontraria para poder implementar um plano executivo que foi estudado de forma minuciosa por mim, com fixação de melhoria de processos, de fixação de metas e resultados, e assim eu o fiz. Mergulhei profundamente nessa análise e desenvolvi esse plano executivo. Mas um detalhe maior, Fernanda, que eu queria destacar aqui para os ouvintes dessa fantástica rádio, é que a FEComércio Bahia, ela é a cabeça do chamado Sistema Comércio Bahia, que tem como braços sociais o SESC e o SENAC. Mas não basta a cabeça e os braços sociais. Nós precisamos também da alma e do coração. E a alma e o coração desse sistema, na verdade, são os nossos colaboradores. E eu percebi desde o primeiro dia que reingressei nos quadros da federação, já nesse novo cargo, que o olhar, a motivação dos nossos colaboradores estava realmente comprometida. Então eu precisei desenvolver esse olhar diferenciado e cuidadoso para resgatar o prazer, a paixão e o amor de trabalhar na FEComércio Bahia, que eu sempre desenvolvi, como eu disse, ao longo da história. E esse foi o meu primeiro trabalho, fazer com que os colaboradores tivessem a paixão, o amor de trabalhar na federação. E acredito que a gente tenha conseguido muito fazer isso ao longo desses 2 últimos anos. E que isso é um dom, né? De você saber lidar com pessoas, gostar de lidar com pessoas, e pelo que você falou, é isso que te dá prazer e motivação com os colaboradores, né? Sem dúvida. Eu costumo chegar com muito bom humor para trabalhar, porque acho que somos privilegiados de trabalhar numa entidade tão importante do segmento produtivo do nosso estado, e tento passar essa mensagem para eles. E eu tenho que ser o líder maior e o exemplo maior, depois do nosso presidente, mas que estou ali no dia a dia como executivo, de passar a importância deles saberem
que essa entidade tem uma representatividade grande, que deve ser um prazer e uma honra muito grande trabalhar lá. E isso a gente tem conseguido. Algumas pessoas, alguns colaboradores diziam na gestão anterior que não tinham vontade de trabalhar, que tomavam remédios para dormir, que tomavam remédios para pressão, e hoje esses mesmos colaboradores, em um projeto que nós desenvolvemos e que vamos falar mais adiante, tem o prazer e a honra e a paixão de trabalhar nessa grandiosa entidade. Da importância de bons líderes, né? Que precisa haver em todas as organizações. Eu estou conversando com o Nelson Daia Filho, ele que é superintendente executivo da FEComércio Bahia. Agora, para quem não conhece, Nelson, o que é a FEComércio e qual o real papel que a FEComércio tem no estado da Bahia? Fernanda, você acabou até no seu preâmbulo, no início do nosso programa, falando um pouquinho a respeito disso. A FEComércio é uma entidade sindical de segundo grau. Ela representa os interesses dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do nosso estado. E representa de uma maneira intransigente, está acima de tudo a defesa desses interesses perante o Estado e através dos seus sindicatos filiados. É importante fazer essa ressalva porque a Federação do Comércio tem dentro do seu guarda-chuva, no seu âmbito, no seu espectro de representação, 35 sindicatos filiados. E é com base nesses sindicatos filiados e com foco no empresário do comércio de bens, serviços e turismo que ela deve atuar e desenvolver as suas atividades corriqueiras. Várias empresas, desde a sua criação, elas passam, né, por muitas transformações no seu caminho, né, no decorrer da sua trajetória. Desde a fundação, como a FEComércio evoluiu em termos de representatividade e de atuação? Excelente pergunta, Fernanda, e é importante a gente esclarecer isso para o nosso ouvinte, né? A FEComércio Bahia, criada lá atrás, há quase 77 anos, tinha, por exemplo, no ano da sua fundação, apenas 7 sindicatos filiados. Hoje nós temos nesse espectro de representação, nesse guarda-chuva, 35 sindicatos filiados de vários segmentos do comércio, tanto na capital como no interior. Então esse olhar da interiorização, ele vem crescendo a cada ano e a cada gestão. E é um foco muito grande dessa nova gestão do nosso presidente Kelson Fernandes. Interiorizar as nossas ações para alcançar o máximo possível de empresários do comércio de bens, serviços e turismo do nosso estado, seja ele de que tamanho for, desde o MEI até o grande empresário, até as grandiosas empresas, gigantes empresas do nosso estado. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Falando a respeito do aspecto também nacional, queria que a gente falasse um pouco sobre a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Qual a importância da FEComércio estar vinculada à CNC? Importância imensa. Deixa eu voltar um pouquinho. No âmbito da pirâmide sindical, nós chamamos assim, existem 3 instâncias. Os sindicatos que estão na base, a FEComércio, que é a segunda entidade de segundo grau, e no terceiro grau a chamada CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nós integramos o chamado Sicomércio, que é o Sistema Comércio do Brasil. A CNC hoje, ela congrega, por exemplo, no seu âmbito de representação, quase 5 milhões de empresas do comércio no nosso país. É algo assim gigantesco. É a maior geradora de riqueza do nosso país. É a maior geradora de renda do nosso país. É aquela que representa quase 67% do PIB nacional. Isso é impressionante. E além disso, também representa quase 70% da geração de empregos no nosso país. Então, de fato, integrar um sistema grandioso como esse, como é o da CNC, capitaneada pelo presidente José Roberto Tadros, é algo que nos orgulha, mas que também traz uma responsabilidade muito grande para a FEComércio Bahia. Hoje, um dos assuntos que a gente fala na nossa sociedade é de preocupação com o planeta, preocupação com o meio ambiente e também com a sustentabilidade. E um dos pilares da gestão do presidente Kelson Fernandes é justamente esse, né, Nelson? A questão da sustentabilidade. Fale um pouquinho sobre a criação do Comitê de ESG e de resultados obtidos até aqui. Explica um pouquinho também para a gente o que é o ESG. Essa foi mais uma grande ideia do nosso presidente Kelson Fernandes. As ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Comércio Bahia têm crescido de maneira exponencial com foco na sustentabilidade ambiental. E foi criado por conta disso e diante desse interesse, esse comitê próprio, com representantes das 3 casas que eu mencionei anteriormente, o SESC, o SENAC e da própria FEComércio.
desenvolvendo ações como políticas de economia de plástico, não utilizarmos mais plástico praticamente nas nossas ações cotidianas, o desenvolvimento dos nossos eventos todos pautados em um manual próprio desenvolvido no âmbito da CNC, para que a gente tenha sempre os nossos eventos focados na questão da sustentabilidade ambiental, ou seja, é foco total nessa questão da ESG. Para dar um exemplo, apenas a título de conhecimento por parte dos nossos ouvintes, o SENAC da Bahia tem o primeiro restaurante carbono neutro do Brasil. Isso é algo inimaginável. E isso nasceu aqui dentro, na nossa Bahia, no nosso Sistema Comércio Bahia. Portanto, focar na sustentabilidade ambiental, focar no ESG é algo que, de fato, faz parte da nossa rotina de trabalho corriqueira. Você falou sobre eventos, né? Durante os eventos vocês também praticam essa questão da sustentabilidade. E quero falar sobre o evento Campanha Natal Solidário, né? Que tem um grande impacto, um impacto significativo na comunidade. Como é que você avalia esta campanha Natal Solidário, e os resultados que essa campanha representa ao longo dos anos, desde quando ela foi criada? Eu sou um apaixonado por essa campanha. Falar da campanha Natal Solidário, que nasceu há 10 anos, idealizada pela nossa terceira vice-presidente, Juranildes Araújo, a quem eu mando desde já um grande abraço, é algo que me emociona muito, porque ela integra todos os colaboradores do sistema com foco em algo social, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empresa hoje, a função social de qualquer empresa e de qualquer entidade. Nós, por exemplo, lá atrás, em 2014, assistimos apenas 17 entidades. Foi o primeiro passo que nós alcançamos. Hoje, para vocês terem uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, nessa nossa última campanha de 2024, que teve como lema há 10 anos fazendo gente brilhar, nós conseguimos alcançar mais de 1.200 entidades beneficiadas, praticamente 244 mil pessoas impactadas com aquilo que foi arrecadado por parte dessa campanha do Natal Solidário. É algo assim grandioso. Foram 24,5 toneladas de alimentos distribuídas para essas entidades e para alcançar essas pessoas. E tudo isso graças ao empenho dessas 3 entidades que integram o Sistema Comércio Bahia, mas eu queria destacar em especial o programa Sesc Mesa Brasil, que é um programa criado para combater a fome, em primeiro lugar, e também para evitar o desperdício, que é outra mensagem importante que a gente tem que difundir no seio da nossa comunidade. E sem o programa Sesc Mesa Brasil, que é o grande parceiro da nossa campanha do Natal Solidário, nada disso poderia ser alcançado. Como é esse programa Sesc Mesa Brasil? O programa Sesc Mesa Brasil já foi até falado pelo diretor Marconi Souza, né, no programa da semana passada. É um programa que busca, de fato, combater a fome. Através de convênios celebrados com grandes empresas do nosso país, a gente consegue receber doações e fazer com que essas doações cheguem a quem efetivamente está precisando, né? As pessoas, as entidades previamente cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil, que recebem essas doações por parte das empresas e que podem, com isso, ofertar esses alimentos às pessoas que precisam, pessoas carentes que não teriam condições de comprar e que, portanto, recebem de forma gratuita e com a logística toda implementada pelo programa Sesc Mesa Brasil, alcançar e combater essa fome que tanto assola o nosso país. Eu estou conversando com Nelson Daia Filho, ele é superintendente executivo da FEComércio Bahia. Agora, Nelson, como é que a FEComércio tem feito a sua atuação para garantir toda a representatividade que tem e defender os interesses do comércio perante os poderes constituídos e também a sociedade civil organizada? Com muito trabalho e com muito empenho. A FEComércio mede, por exemplo, Fernanda, mensalmente o seu índice de mídia espontânea. E é impressionante o aumento que nós tivemos ao longo desses 2 últimos anos no foco de um outro pilar defendido pelo nosso presidente, que é a credibilidade. Hoje nós temos um respeito no seio da imprensa de um modo geral, né? Temos a confirmação de que a FEComércio a entidade que representa o comércio do nosso estado, e com esse aumento da representatividade no seio do interior do estado, junto aos nossos sindicatos, hoje os 35 sindicatos representados, a melhora da nossa imagem institucional, da nossa comunicação interna,
fazer chegar a mensagem que nós estamos conseguindo passar perante os poderes públicos constituídos, que nos respeitam muito mais, é algo que a Fé Comércio cultiva, é algo que a Fé Comércio rega e é algo que a Fé Comércio tem colhido ao longo desses 2 últimos anos. O presidente Kelso Fernandes esteve aqui no nosso primeiro programa e eu cheguei a comentar com ele que muitas pessoas não conhecem a Fé Comércio, não sabem que ele existe e também não imagina o que ela representa. Que muitas pessoas passam ali na Avenida Tancredo Neves e vê aquele prédio belíssimo, que é uma arquitetura super atual, que é a Casa do Comércio, e não imagina a grandiosidade dos projetos, dos trabalhos que vocês desenvolvem, justamente com essa função e com todo esse conglomerado, né, que não é só a Fé Comércio, tem a CNC, o SESC e o SENAC, além dos sindicatos, e que tem essa representatividade. Agora, com isso, como é que a gerência de relações institucionais e os sindicatos, eles têm fortalecido as parcerias que são estratégicas para vocês desenvolverem todo esse trabalho, além da representatividade do setor comercial junto às esferas governamentais? Nelson. Fernanda, nós chegamos, e eu disse no início do programa, e tivemos que fazer um diagnóstico de como a federação exercia essa sua representatividade. E um dos pontos focais de nossa atuação foi o desenvolvimento, a estruturação e a organização de um setor, uma gerência própria de relação institucional. Para quê? Porque é sob o espectro da área institucional que a federação se mostra para fora de uma maneira primacial. Nós precisávamos, portanto, melhorar o nosso diálogo com os poderes públicos. E assim o fizemos. Estruturamos essa gerência própria, que hoje é exercida por nossa colaboradora Cristina Maeda, para focar nesse relacionamento com os poderes públicos constituídos, e aí eu falo do poder público executivo, legislativo e judiciário também. A relação tem sido excepcional, como também com a sociedade civil organizada, com a imprensa, com as outras entidades co-irmãs, como a FAEB, a FIEB, a FETRABASE. Hoje, nós podemos dizer, de fato, que nós temos um grande relacionamento com todas essas entidades, fruto desse nosso trabalho e nossa visão estratégica de que a importância de colocarmos a Fé Comércio naquele lugar que ela merece realmente está gerando bons frutos. Nelson, e eu vejo o trabalho de vocês com a importância, porque muitas vezes tem pessoas que trabalham em várias empresas, em determinados setores, que não se sentem acolhidos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do acolhimento aos colaboradores. Como é que vocês fazem isso? E o que é que eles sentem? O que é que eles dão de feedback para vocês? Fizemos um briefing disso na nossa exposição inicial. O nosso foco inicial foi, de fato, resgatar esse prazer, esse amor e essa emoção de trabalhar na Fé Comércio Bahia. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito não somente por mim, mas por todos os nossos gestores e colaboradores de um modo geral, e eu destaco aqui a nossa coordenadora de RH, Ana Carolina Weber, que tem desenvolvido juntamente com a superintendência projetos interessantíssimos. Hoje, por exemplo, nós temos um projeto chamado 15 Minutos com o Super. O que é isso? Nada mais do que possibilitar cada um dos nossos colaboradores, a um prazo de 6 meses, né, 2 vezes por ano, a possibilidade de externar os aspectos positivos e negativos que eles veem dentro da organização, sugerir mudanças, apresentar elogios, enfim, dar voz ao nosso colaborador, fazer com que ele se sinta abraçado, que foi a expressão que você utilizou e muito bem, para que ele se sinta confortável e feliz no seu ambiente de trabalho. O nosso colaborador, como eu disse, é o coração e a alma do nosso sistema. Um outro grande projeto que desenvolvemos e no início desse ano é o chamado Super Almoço. O que é o Super Almoço? É a possibilidade desse colaborador sentar sozinho com o superintendente para falar não sobre a sua vida profissional, mas sobre a sua pessoal. O que está por trás na construção daquele caráter, daquela pessoa, daquele colaborador que trabalha na Fé Comércio Bahia. Falar sobre as suas histórias, sobre como ele cresceu, das suas dificuldades, os obstáculos que ele conseguiu ultrapassar.
também perceber que com isso a gente pode ter um direcionamento cuidadoso, mais cauteloso para esse colaborador e eventualmente customizar algumas ações nas tomadas de decisões por parte da superintendência. Isso faz com que ele aprenda e eu, como superintendente, mais ainda. Eu tenho essa possibilidade de aprender imensamente. Agora são 3 as grandes regras desse super almoço, tá? Eu costumo brincar com os nossos colaboradores. Primeiro, não pode comer mais de 1 quilo. A gente vai para um restaurante do Sesc, se passar de 1 quilo, o superintendente não paga. Segundo, de fato, tem que ser voluntária. A participação não pode ser obrigatória. Nós tivemos colaboradores, por exemplo, que não quiseram participar, e aí a gente tem que respeitar essa tomada de decisão. E o terceiro é não falar sobre a vida profissional, falar apenas da sua vida pessoal e do que está por trás daquele grande colaborador que veste a camisa da Fé Comércio Bahia. Os próprios médicos dizem, né? Fazer atividade física, cuidar da saúde mental, cuidar da alimentação, então tá tudo aí no bolo, né? Não comer muito, cuidar da mente, de se divertir, de ir pro entretenimento também. É isso aí. Nós vamos ao Repórter CBN e eu volto conversando com Nelson Daia Filho, superintendente executivo da Fé Comércio, 2h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 27 de junho de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula encomendou a ele um redesenho de gastos públicos com revisão de renúncias fiscais. A ideia é que o plano não prejudique a população mais pobre. A declaração foi dada em meio às pressões que o governo federal vem recebendo para cortar gastos e equilibrar as contas públicas. De acordo com Haddad, o presidente nunca desautorizou a equipe econômica a buscar um equilíbrio fiscal. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, aproveitou novamente o recebimento de um mandado de citação na Penitenciária Federal de Brasília para enviar um bilhete ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O delegado escreveu no documento que o ex-policial militar Rony Lessa mentiu na delação premiada sobre o caso Marielle. Rivaldo Barbosa também disse não conhecer os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes do assassinato da vereadora. Todos estão presos sob suspeita de envolvimento com crime. O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que o Bolsa Atleta terá um reajuste de 12%. De acordo com ele, a mudança deve acontecer a partir de julho ou agosto. O aumento do benefício corresponde à inflação acumulada ao longo de 14 anos, sem alterações no valor. O anúncio foi feito durante o programa Bom Dia, Ministro. A Ucrânia fez um ataque aéreo contra uma praia próxima da cidade de Sebastopol, na Península da Crimeia. A região é anexada pela Rússia. De acordo com Moscou, a ação militar deixou 4 mortos, incluindo 2 crianças, e mais de 150 feridos. Banhistas tiveram de fugir às pressas do local. O Kremlin culpou os Estados Unidos pela ofensiva e prometeu retaliação. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O trânsito na CBN é um oferecimento consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Fale com a gente. Consórcio Ademicon, 71981748886. E Política Bahia, o site que te deixa bem informado. Tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Acesse politicabahia.com.br. Trânsito. Faculdade de Medicina com hospital próprio e laboratórios high-tech é a Unidom Pedro, a faculdade de medicina do século XXI. Inscrições até 3 de julho em unidompedro.com.br/medicina.
O ouvinte CBN anda com tranquilidade pela Estrada do Coco em Lauro de Freitas. O movimento está um pouco maior no sentido Salvador, mas sem atrasar você que vai para o Complexo Viário 2 de Julho. Quem sai da capital baiana e vai para Vilas do Atlântico ou para o Litoral Norte não precisa desviar de rota. A pista está livre e você só para nas sinaleiras da BA-099. Faculdade de Medicina com hospital próprio e laboratórios high-tech é a Unidom Pedro, a Faculdade de Medicina do século XXI. Inscrições até 3 de julho em unidompedro.com.br. Lucas Barbosa para a CBN Salvador. O maior São João do mundo é onde a gente estiver. Feliz pra brincar. No Parque de Exposições tem Simone Mendes, Calcinha Preta, Wesley Safadão, Caviar com Rapadura, Silvano Salles, Xande Avião, Daniela Mercury, Timbalada, Flávio José, Léo Estacazero, Léo Santana, Pablo e muito mais. É de graça. Leve 1 quilo de alimento não perecível. São João da Bahia, o maior do mundo, é o nosso. Acesse sãojoaodabahia.ba.gov.br. Bahia, governo presente, futuro pra gente. A prefeitura acaba de entregar uma obra histórica. O BRT chegou grandão. E vai pra onde, motor? Pra Lapa. O BRT chegou na Lapa. São 12 quilômetros de extensão, 14 estações, novos viadutos, ciclovias, drenagem e ampliação das vias. Tudo isso pra você chegar rapidinho. Até a Lapa. O BRT chegou na Lapa. Prefeitura de Salvador. Sistema Comércio Bahia. Apresentação: Fernanda Cruz. De volta com o programa Sistema Comércio Bahia pela Rádio CBN 100,7. Lembrando que você acompanha toda a nossa programação através das nossas plataformas digitais, no @CBN Salvador Oficial, no Facebook e no YouTube. Pode interagir aqui conosco no 98679-2647, mandando a sua mensagem de texto, a sua pergunta. Bem, o Senac Bahia vai realizar a Rota do Vinho na cidade de Feira de Santana. Silvânio tem os detalhes. O Senac já está nos preparativos para o Rota do Vinho 2024, com degustação, palestras e feiras de vinhos. Esse ano o evento chega em Feira de Santana nos dias 5 e 6 de julho pela primeira vez. As inscrições podem ser feitas pelo site ba.senac.br/Rota do Vinho 2024. A programação conta com aulas exclusivas que passeiam por temas como história dos vinhos, harmonização e valorização da produção de rótulos da região, como é o caso dos vinhos do Vale do São Francisco. Entre os palestrantes estão o sommelier e contador Alexandre Vasconcelos, a enóloga Natália Paz e o CEO da Vinífera Import, Marcos Stallone. A Rota do Vinho é uma realização do Senac Bahia com a presença de parceiros e expositores de diversas regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Recôncavo Baiano. Sistema Comércio Bahia. Notas do Sistema. Vamos falar de empreendedorismo feminino em foco. A Câmara de Mulheres Empresárias da FEComércio destaca novos projetos e eventos no dia 20 de junho. A Câmara da Mulher Empresária, CME, da FEComércio, sob a coordenação de Ana Carolina Alonso, que realizou uma reunião com empresárias e líderes do setor. Entre os temas discutidos, destacou-se o programa Elas no Comércio, que visa capacitar e apoiar mulheres empresárias por meio de mentoria personalizada, promovendo habilidades de liderança e networking. A CME também anunciou um grande evento para o segundo semestre de 2024, dedicado às mulheres empreendedoras, com palestras, workshops e painéis de discussão. A Ana Carolina Alonso ressaltou a importância dessas iniciativas para o empoderamento das mulheres nos negócios, destacando o papel da CME na facilitação de mudanças positivas no cenário empresarial. Lorena Lins, gerente interna de finanças e negócios da FEComércio, apresentou o Clube FEComércio, que oferece soluções e benefícios para o desenvolvimento empresarial. E a nova temporada de acesso gratuito a livros e leituras compartilhadas.
a Bibliosesc abriu uma nova temporada no estacionamento externo no Salvador Norte Shopping, no piso L1, com acesso gratuito para o público de todas as idades, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 16h45, durante os meses de junho e julho. Vale a pena aproveitar. A biblioteca itinerante oferece leituras compartilhadas, bate-papos sobre publicações e indicações de livros, além de consulta e empréstimo de um acervo variado que inclui literatura infantil, juvenil, nacional, estrangeira, traduzida, além de escolar e técnica. E tem novidade também no mundo do teatro, espetáculos e shows diversificados para todos os gostos. O Teatro Sesc Casa do Comércio traz uma programação variada para o mês de julho, começando com o espetáculo Uma Vez Quadrilha, no dia 4 de julho. Em seguida, o show Cicense Clássicas, uma montagem teatral cicense, acontece no dia 7 de julho e o espetáculo Nó será apresentado no dia 10 de julho. Já no dia 26 de julho, o comediante Afonso Padilha apresenta o seu show solo Ninguém Se Importa. Além dos espetáculos, shows musicais com Pedro Mariano no dia 6 de julho, além de Nadza e João Meirelles em Taxidermia no dia 25 de julho. Também estão na agenda o Foyer Carmen Miranda oferecerá apresentações gratuitas, incluindo shows de Emily Lapa nos dias 5 e 12 de julho. Notas do sistema. Sistema Comércio Bahia. Eu volto a conversar com o nosso entrevistado de hoje, Nelson Daia Filho. Ele é superintendente executivo da FEComércio Bahia. Nelson, queria falar um pouco sobre o programa Sindicato e os seus objetivos. Conte pra gente o que é esse programa, como é que ele funciona e quais são os objetivos dele. Essa foi mais uma grande ideia inovadora do nosso presidente Kelson Fernandes. Primeiro, deixa eu trazer um esclarecimento para o nosso ouvinte. O SIM aqui é SM mesmo, não é o SIM de sindicato, o SN, é SM, porque é um programa de afirmação, de valorização, de apoio aos nossos sindicatos filiados para fazer com que eles possam se estabelecer, conquistar sua autossuficiência e desenvolver as suas atividades no seio do seu âmbito de representação. A Federação do Comércio, ela tem apoiado financeiramente esses sindicatos, além de prestar uma assessoria intensa e constante para esses sindicatos, para que eles possam alcançar finalmente a sua sustentabilidade e poderem, com isso, auferir receitas, incrementando produtos e serviços ao seu portfólio e podendo, dessa forma, exercer de forma mais ampla e efetiva a sua representatividade junto aos seus representados. Por falar nisso, vamos entrar nessa questão voltada aos resultados e também às finanças, Nelson. A FEComércio registrou um crescimento significativo nas receitas durante o segundo ano de gestão do presidente Kelson Fernandes. Até aqui, quais foram os principais fatores que contribuíram para esse aumento significativo de receita? Esses números até me surpreenderam, viu, Fernanda, quando eu tomei conhecimento e apresentei na última reunião de diretoria. Se nós considerarmos os dois anos anteriores à gestão do presidente Kelson Fernandes e os 2 primeiros anos dessa sua nova gestão, nós tivemos um incremento de receitas que gira em torno de quase 59% a mais do que os 2 anos anteriores à gestão. É algo assim absolutamente inimaginável. Isso se deveu principalmente a uma reestruturação muito forte e sólida da nossa gerência de finanças e de negócios. Nós tínhamos um olhar muito institucional para a Federação do Comércio e passamos, desde a chegada à presidência do nosso presidente Kelson Fernandes, a ter um olhar também comercial. Há necessidade de podermos gerar para o nosso representado a possibilidade de ter acesso a um leque de produtos e serviços a preços competitivos de mercado. Essa é uma regra básica. Esse leque de produtos e serviços tem que ser por um preço que não se encontra no mercado. Então fizemos parcerias constantes, estamos fazendo com parceiros que integram o nosso chamado Clube FEComércio.
esse é um grande produto da gestão do nosso presidente Kelso Fernandes, porque ele faz com que a efetividade da representação seja exercida. A gente alcança os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que queiram se associar ao pagamento de uma taxa muito pequena por mês. Para você ter uma ideia, por exemplo, Fernanda, um MEI paga R$ 39,90 por mês para poder ter acesso a esse leque de produtos e serviços fantásticos. Até acesso, por exemplo, a um desconto de carro na Grande Bahia, que é uma concessionária, com 18% de desconto, até acesso a planos de saúde interessantíssimos que nós temos na nossa grade, no nosso leque de produtos e serviços, a preços que não se conseguem alcançar no mercado. Então, o Clube Fé Comércio foi um dos fatores, além da nossa organização e estruturação interna, da criação dessa gerência que passou a ser exercida por Rafaela Pereira, hoje está afastada porque virou mamãe recentemente, e está sendo substituída por Lorena Liz de forma também bastante competente. Nós conseguimos dar ao empresário essa possibilidade de poder alavancar as suas ações. Com isso, nós exercemos também na prática a nossa representatividade. É o incremento das receitas como papel fundamental para o desenvolvimento das atividades da Fé Comércio. Agora, nada é por acaso, né? Todas as empresas, todas as instituições, elas necessitam de um planejamento e também de estratégias. Esse resultado financeiro, né, como você mencionou, foi extremamente positivo, mas quais foram as estratégias que foram implementadas para alcançar esse desempenho tão positivo? Controle de gasto das despesas, incremento das receitas, melhoria dos nossos processos internos, foco no nosso colaborador para que ele produza mais e tenha prazer em trabalhar na entidade e busca incessante por nossas metas e resultados. Deixa eu fazer um recorte. O nosso resultado, nós aumentamos a nossa receita em 59%. Mas se considerarmos os nossos resultados, ou seja, receitas menos despesas, esse número é ainda mais impressionante. Considerando os dois últimos anos da gestão anterior, a do presidente Kelso Fernandes, e os 2 primeiros anos da sua gestão, nós tivemos uma alavancagem do nosso resultado, Fernanda, de 1.011%. É algo que, se a gente colocar na iniciativa privada, é algo inimaginável para uma entidade que não busca o lucro e não quer buscar o lucro, mas que consegue, considerando receitas menos despesas, alcançar esse número expressivo de 1.011% de aumento em relação aos 2 últimos anos da gestão anterior. Estou conversando com Nelson Daia Filho, ele é superintendente executivo da Fé Comércio Bahia. Nelson, como a Fé Comércio planeja manter esse crescimento sustentável nos próximos anos? Porque não adianta só ter o planejamento, ter a estratégia, mas também precisa de um planejamento para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma. A gente faz acompanhamentos quase que semanais dos nossos investimentos, né? Atualmente, as nossas aplicações financeiras, das nossas despesas. Eu tenho sido muito duro na cobrança, mas porque a gente tem que pensar efetivamente no futuro da nossa Fé Comércio Bahia. Então, é importante fazer esse controle desses processos internos de forma intensa e acreditar, e a gente acredita efetivamente nesse nosso Clube Fé Comércio, nessa ampliação da área comercial da Fé Comércio Bahia, então que nós temos arduamente. A criação das novas câmaras setoriais empresariais foi também uma iniciativa, um pontapé com o pé direito, também uma iniciativa muito importante. Nelson, quais são os objetivos dessas câmaras e como elas têm contribuído para todo o setor? Vamos lá, esse foi um golaço, me permita a expressão, mais um do nosso presidente Kelso Fernandes. Nós já tínhamos em funcionamento nessas câmaras setoriais da Fé Comércio Bahia 5 dessas câmaras setoriais. O empresário e a Câmara de Inovação e Tecnologia. O presidente teve um olhar muito acurado em relação a essas câmaras e resolveu criar um setor próprio de coordenação dessas câmaras que não existia até então. E aí nós criamos esse setor próprio, hoje capitaneado pela nossa coordenadora Márcia Machado, que tem desenvolvido um excelente trabalho. E além disso ele disse: Nelson, vamos estruturar não só essas câmaras existentes e criar 5 novas câmaras. E foi feito isso. Constou do seu plano de ação, quando ainda era candidato à presidência. De uma maneira ousada, ele criou essas 5 novas câmaras. E são elas: a Câmara Empresarial de Relação de Consumo, né? A Câmara Empresarial de Assuntos Trabalhistas,
a Câmara de Serviços Imobiliários do Comércio, a Câmara do Micro e Pequeno Empresário. É importante ter esse foco no micro e pequeno empresário, que representam na prática quase que 97% das empresas existentes no nosso. Veja que nós falamos no início do programa sobre a importância da interiorização das nossas ações. E o presidente, de forma bastante sábia, resolveu criar essa Câmara para desenvolver o comércio no interior do nosso estado. E a gente sabe que o interior tem peculiaridades que não existem na capital do nosso estado. E por isso a necessidade de criação de uma Câmara própria para desenvolvimento dessas atividades. Aplausos para o nosso presidente Kelson Fernandes por mais essa sábia ideia na implantação das suas atividades. Quando você tem aplausos, tem prêmios, tem reconhecimento, isso é importante, né? A melhor coisa é a gente trabalhar, fazer aquilo que gosta, fazer com excelência e ser reconhecido por isso, né? A FEComércio recebeu várias indicações e vários prêmios recentemente, como o prêmio Atena 2023 e o prêmio Conecta de Comunicação. Como esses reconhecimentos impactam na entidade e também em seus colaboradores, e queria que você falasse um pouquinho o que são esses dois prêmios, né? Atena 2023 e o Conecta de Comunicação. Vamos lá, eu vou falar de boca cheia, porque o Prêmio Atena foi um prêmio criado, o Programa Atena é um programa criado para desenvolver os sindicatos e as federações no alcance dos seus resultados, né? No desenvolvimento dos seus objetivos precípios. E a Federação do Comércio, Fernanda, ela foi agraciada, como você disse muito bem, com 7 premiações. Mas não basta dizer isso. Nós fomos a maior vencedora dentre todas as federações do comércio do Brasil. E a CNC ficou impressionada com os resultados obtidos pela FEComércio Bahia, porque é uma federação com a nova gestão, que já chegou com essa premiação alcançada no seu nível máximo. Ou seja, dentre todas as federações, foi a FEComércio aquela que angariou o maior número de prêmios, né? E aí eu queria destacar também o trabalho dos nossos colaboradores. Nesse ranking, por exemplo, dos 10 maiores principais colaboradores que participaram desse programa Atena, nós tivemos a primeira colocada, que é Marta Lobo, a quem eu mando um grande abraço, e a minha secretária pessoal, e é uma entusiasta desse programa. Lourdes Teixeira também esteve nesse top 10, e mais ainda uma outra colaboradora de um sindicato de Teixeira de Freitas, que é filiado à federação. Veja que orgulho saber que os nossos colaboradores vestiram a camisa e trouxeram para cá, para nossa casa, e com a repercussão maior possível junto à CNC, essas 7 premiações. Eu sou um entusiasta, mas tem um problema. E qual é esse problema? Já que ganhamos no ano passado, o nosso presidente disse: Nelson, fale com o pessoal que agora não é só esses 7 prêmios, eu quero dobrar esses prêmios, vamos dobrar essa meta. E isso tem gerado uma ansiedade e uma preocupação da nossa parte, mas é um desafio gostoso que com certeza a gente vai encarar e vai vencer. O segundo prêmio também é um prêmio excepcional e que valoriza a nossa comunicação e marketing no âmbito do Sistema Comércio da CNC. E nós ganhamos esse prêmio no redesign da campanha do Natal Solidário, através de um colaborador nosso que também é um exemplo de criatividade, José Elias Nery, a quem manda um abraço afetuoso e que é um símbolo da nossa criatividade. Para você ter uma ideia, Fernanda, nós desenvolvemos com esse foco na criatividade um comitê próprio, um comitê de criatividade com colaboradores jovens da FEComércio, e eu disse para eles: eu quero que vocês joguem as ideias nesse comitê e tragam para mim. Eu adoro ideias, eu adoro coisa nova. E o coordenador desse comitê de criatividade foi justamente José Elias, que foi o grande idealizador e vencedor dessa campanha de redesign da campanha do Natal Solidário. O evento Mulher Comércio, que vai ser realizado no mês de dezembro, vamos falar sobre ele. Quais são as expectativas para este evento e como ele vai contribuir para o empreendedorismo feminino na Bahia? Empreendedorismo feminino, que é algo, né, Nelson, que vem se falando muito, vem se incentivando muito, que as mulheres tomem a frente, né, do seu negócio, que tenham o seu negócio e passe também a empreender. Quisemos levantar essa bandeira com esse evento que vamos fazer. Mas me permita, Fernanda e ouvintes, falar sobre um evento maravilhoso que nós fizemos no ano passado e que serviu de exemplo para nós consolidarmos e programarmos esse evento focado na mulher, que foi o Fórum do Comércio. O nosso Fórum do Comércio, em agosto do ano passado, foi o maior evento da história do Sistema Comércio na Bahia. Foi um evento que entrou, de fato, para os anais de
todo e qualquer evento que foi produzido no nosso estado e que valorizou o nosso comércio e mostrou a importância do nosso comércio no seio da comunidade baiana em geral. E nós, em função desse sucesso que obtivemos com o Fórum do Comércio no ano passado, pensamos em desenvolver desta vez um evento grandioso, também no âmbito do sistema, envolvendo o SESC, SENAC e Federação do Comércio, focado na mulher. Nessa mulher guerreira, nessa mulher empreendedora, nessa mulher que levanta, arregaça sua manga, que cuida de sua casa, que cuida do seu filho, mas que acima de tudo acredita que é no empreendedorismo que ela vai cultivar o resultado e a produção da sua família, o bem-estar da sua família e dos seus colaboradores. E aí pensamos e estamos gestando esse grande evento Mulher Mais Comércio, que será realizado nos dias 27 e 28 de novembro na nossa casa, na Casa do Comércio, no Teatro Sesc da Casa do Comércio, que é o maior e mais bonito teatro em funcionamento hoje no estado da Bahia. Vai ser um evento tão grandioso quanto o Fórum do Comércio do ano passado. E eu aguardo todas vocês, mulheres empreendedoras ou não, que queiram participar desse evento, não só aquelas que já empreendem, mas aquelas que querem empreender. E nós vamos trazer oficinas de treinamento, vamos trazer palestrantes de muito peso para esse grandioso evento, com parceiros comerciais, vamos incrementar o nosso Clube Fé Comércio. Olha, vai ser um evento daqueles e eu conto com a participação de todas vocês. Estou conversando com Nelson Daia Filho, superintendente executivo da Fé Comércio Bahia. Nelson, qual a importância do livro que vai ser lançado pela Fé Comércio Bahia para valorizar a história de grandes empresários do comércio do estado? Não se pode construir nenhum futuro sem olharmos para trás, sem olharmos a importância do que já foi feito no passado. E essas mulheres pioneiras do passado, que construíram, que pavimentaram esse caminho para que as mulheres de hoje em dia, grandes empreendedoras, possam construir esse caminho, precisam ser valorizadas. Mas além dessas empresárias que sedimentaram esse caminho, é preciso valorizar aquelas que hoje fazem sucesso. Mostrar para a comunidade em geral que vale a pena empreender, que o comércio é um grande caminho para gerar riqueza, para gerar renda, para gerar emprego, enfim, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos de vida, na verdade. É através do comércio que muitas dessas realizações são alcançadas e precisamos, com isso, valorizar aquelas que já conseguiram alcançar um status muito grande na nossa comunidade. Não só aquelas em termos de lucro propriamente dito, mas também aquelas empreendedoras sociais, mulheres que na prática não buscam o lucro, mas que empreendem porque tem um objetivo maior, uma causa maior e mais profunda. E é isso que o nosso livro vai apresentar. É um livro aguardado, que está sendo gestado também com muito carinho, com muita pesquisa, e que eu tenho certeza que vai ser um case de sucesso no nosso seio da comunidade, porque jamais existiu um livro dessa natureza no âmbito comercial. Você falou em objetivo maior e causas profundas. Com isso, eu faço a última pergunta para você. Quais são os objetivos maiores e as causas profundas que te motivam diariamente no seu trabalho à frente da Fé Comércio Bahia? Fernanda, emocionado, eu digo que primeiramente é o amor. O amor pelo que meu pai me transmitiu ao longo do período que ele foi presidente da Fé Comércio. Eu sou imbuído pelo amor. Essa é a minha causa maior. E eu quero deixar na minha gestão, juntamente com o presidente Kelson Fernandes, um legado. Um legado de que é possível, com muito trabalho, com muita dedicação, com um olhar atento aos nossos colaboradores, com um olhar atento aos nossos sindicatos filiados, com um olhar principalmente focado na importância do nosso comércio no nosso estado, aos nossos empresários do comércio, é possível deixar uma gestão organizada, arrumada, estruturada, baseada e lastreada, acima de tudo, com base no trabalho, na dedicação e no amor que se existe por aquela entidade que é a Fé Comércio Bahia. 5 palavras que definem a Fé Comércio para Nelson. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o amor. A segunda é trabalho. A terceira é empresário. A quarta, sindicato. E a quinta é motivação. São essas 5 palavras que eu poderia resumir em apertada síntese
tudo aquilo que eu pude falar nessa entrevista. Então, se eu falasse pedisse mais umas palavras aí, você teria, né? Acredito que sim, a gente pode construir aqui de improviso. Nelson Daia Filho, superintendente executivo da FEComércio Bahia, nosso entrevistado de hoje, aqui no programa Sistema Comércio Bahia. Foi com muita satisfação que eu recebi você aqui junto com a equipe. E fica o convite, viu, para você voltar mais vezes, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. A satisfação é toda nossa. Obrigado pela abertura do espaço. A FEComércio se sente de fato abraçada pela CBN com esse grandioso projeto. Só temos de fato a agradecer e contem conosco. A FEComércio está aqui para contribuir e mostrar, prestar contas